Hoje vamos analisar um caso do meio do século XX, então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Harry Dobkin nasceu no East End de Londres em 1893, uma área que no final do século XIX era conhecida por suas más condições de vida, superlotação e problemas sociais associados. O jovem Harry foi para a escola, mas como tantas outras crianças da época, saiu assim que pôde e começou a trabalhar. Ele conseguiu um emprego no ramo têxtil, uma indústria de longa data que, 300 anos antes, era responsável por 90% das exportações da Inglaterra. Quando Harry entrou nesse ramo, a influência britânica já era menor, mas ainda importante. Em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial, e Harry estava em Londres no dia 13 de junho de 1917, quando 14 aeronaves alemãs realizaram um ataque aéreo durante o dia sobre a cidade. 72 bombas caíram em um raio de 1 milha da estação Liverpool Street, no East End. 162 civis foram mortos, incluindo 18 crianças pequenas, na escola Upper North Street, em Poplar. Harry viu a destruição, mas ele e sua família permaneceram ilesos. Após a guerra, a economia se recuperou brevemente, e em 5 de setembro de 1920, Harry se casou com uma jovem chamada Rachel Dubinsky, na sinagoga em Bethnal Green. Harry e Rachel nasceram em famílias pobres de imigrantes russos, e seu casamento foi arranjado por um casamenteiro judeu. Eles se mudaram para um pequeno apartamento perto da Whitechapel Road, mas não pareciam se dar bem. 3 dias depois, eles se separaram. Eles tentaram reconciliar suas diferenças, mas suas tentativas foram mal sucedidas. No entanto, logo depois, Rachel descobriu que o breve período em que esteve com o marido resultou em uma gravidez. Ela deu à luz um menino em setembro de 1921. Harry continuou trabalhando. Por um tempo, ele trabalhou em transatlânticos e viajou para Nova York, e por um curto período morou nos Estados Unidos. Logo voltou à Inglaterra e assumiu o lugar do pai vendendo aventais e panos de prato nos mercados de Londres. Embora fosse um bom trabalhador, ele não costumava pagar a pensão alimentícia. Desde a época vitoriana, o tribunal tinha o poder de garantir que um pai ausente pagasse a pensão para seus filhos. Harry foi obrigado a pagar 10 shillings por semana e a deixar o valor toda segunda-feira no tribunal de polícia da Old Street. No entanto, ele frequentemente não fazia isso, o que lhe rendeu meses de prisão. A falta de pagamento da pensão alimentícia deixava Rachel muito abalada e, ao questionar o marido separado, ele sempre reagia com agressividade. Ele era um homem forte e bem constituído, e seu porte físico a intimidava. Ela o denunciou à polícia e tentou fazer com que ele fosse acusado de agressão. No entanto, suas tentativas não tiveram sucesso. Em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial, e embora Harry tentasse continuar com seu pequeno negócio vendendo panos de prato e aventais, não havia comércio suficiente para que ele ganhasse muito dinheiro. Então ele passou a trabalhar como vigia de incêndios. Havia necessidade de vigias de incêndio desde setembro de 1940, quando a Luftwaffe alemã começou a lançar bombas e artefatos incendiários sobre Londres. No domingo, 29 de dezembro, tantas bombas e minas lançadas de paraquedas foram lançadas que, no início da noite, a cidade estava em chamas. Foi chamado de Segundo Grande Incêndio de Londres. O primeiro-ministro Winston Churchill estava ansioso para que a Catedral de São Paulo fosse protegida, não apenas porque continha muitas grandes obras de arte, mas também porque sua presença no horizonte de Londres era um grande impulso para o moral do povo. Ele determinou a contratação de vigias de incêndio para procurar focos de incêndio por toda a cidade. Harry trabalhava em um prédio pertencente a uma firma de advogados na Vauxhall Road, em Kennington. Nessa época, já era 1941 e o filho de Harry tinha 19 anos. O filho de Harry já não era criança, mas ainda esperavam que continuasse pagando a pensão, algo que ele sempre relutava em fazer. No dia 11 de abril de 1941, Rachel percorreu a curta distância de sua casa, no número 44 dos Cookham Buildings, para encontrar Harry em um café na Kingsland Road, em Shoreditch. Eles não estavam se dando bem, mas Rachel ia toda semana ao tribunal de polícia da Old Street, e sempre que Harry não pagava a pensão, ela o importunava. No entanto, nessa ocasião em particular, ela não voltou para casa. A irmã dela, a senhorita Polly Dubinsky, ficou preocupada e registrou o desaparecimento. Ela disse à polícia que Rachel saiu para ver o ex-marido, e desde então, ninguém teve notícias dela. A polícia mostrou pouco interesse em investigar o desaparecimento, mas após a bolsa e o documento de Rachel Dobkin surgirem a quase 50 quilômetros, numa agência dos Correios em Guildford, decidiram visitar o Sr. Harry Dobkin. Ele morava com os pais na rua Navarino, número 21, em East Dalston.
Ele disse aos policiais que havia encontrado Rachel no dia 11 de abril em um café na Kingsland Road, em Shoreditch, mas que ela saiu no início da noite, por volta das 18h20. Ele afirmou que a viu embarcar no ônibus. Ele disse que após 20 anos separados, ela ainda queria reatar com ele. Ele afirmou que Rachel era instável e poderia ter sumido novamente, como antes, sendo achada depois no Hospital St. Clement's, em Bow. Ele disse aos policiais que, na época, os médicos orientaram ele e a irmã dela que Rachel sofria de perda de memória. Harry disse que achava que ela via outra pessoa. A polícia sofria grande pressão. Os bombardeios em Londres eram intensos, dificultando investigar cada desaparecido, especialmente quem já sumira antes e depois reaparecera. No dia 17 de julho de 1942, operários estavam limpando a Igreja Batista de Vauxhall, na Vauxhall Road, em Kennington. Ela havia sido parcialmente destruída por uma bomba quase 2 anos antes, em 15 de outubro de 1940, e isso resultou na morte de mais de 100 pessoas. Ela foi atingida novamente em março de 1941. A capela havia sido um local de culto por muitos anos, mas não era utilizada desde o final dos anos 1900. Ao levantar uma laje de pedra pesada, os trabalhadores encontraram restos de um corpo gravemente queimado. Isso não era incomum. Eles frequentemente encontravam corpos ao limpar prédios destruídos por bombas. Presumiram que essa pobre alma era só mais uma vítima dos bombardeios em Londres. No entanto, eles precisavam seguir o procedimento padrão quando um corpo identificado era encontrado, então chamaram a polícia, que removeu o corpo e o transportou para o necrotério de Southwark. O patologista se chamava Dr. Keith Simpson e, ao examinar os restos esqueléticos, começou a perceber que algo não parecia certo. O crânio havia se desprendido e parecia que a cabeça tinha sido cortada do corpo. Ele percebeu que membros foram cortados nos cotovelos e joelhos, e a pele retirada do rosto. Era evidente que alguém havia tentado esconder a identidade do falecido. A mandíbula inferior faltava, mas a superior estava intacta e tinha 4 dentes com obturações. Quando ele examinou a caixa de voz, percebeu uma pequena fratura óssea, o que indicava claramente que não se tratava de uma vítima de bomba, mas sim de uma pessoa que havia morrido por estrangulamento. O Dr. Simpson solicitou permissão ao legista para transportar o corpo para o Hospital Guy's, onde ele dispunha das instalações necessárias para realizar um exame mais detalhado. Ele visitou a Capela Batista de Vauxhall, em Kennington, e pediu para ver o local exato onde o corpo foi achado, buscando localizar membros desaparecidos. No entanto, ele percebeu algo que achou que poderia ser muito mais significativo. No espaço vazio onde o corpo estava, ele viu que a terra tinha uma cor amarela estranha. Ele levou amostras ao laboratório para análise e confirmou que a substância amarela era cal. Nesse ponto, o Dr. Simpson tinha certeza de que o corpo era de alguém assassinado e colocado de propósito na igreja, e não de uma vítima do bombardeio. No entanto, o corpo havia sido coberto com cal de construção, que, ao contrário da cal viva, não decompõe o corpo. Na verdade, ela o preserva. Ele já havia constatado que a vítima era mulher, tinha cerca de 40 ou 50 anos, cerca de 1,5 metro de altura e sofria de um tumor fibroso não tratado. O Dr. Simpson estimou que a vítima havia sido morta e colocada na capela em algum momento entre abril e julho do ano anterior. Então, o que originalmente havia sido considerado uma investigação para tentar descobrir a identidade de uma vítima de bomba, agora havia se tornado uma investigação de assassinato. O detetive Hatton verificou registros de pessoas desaparecidas e contatou hospitais para saber se algum paciente havia sido diagnosticado com tumor fibromatoso não tratado. Os registros de pessoas desaparecidas foram analisados e um deles parecia ser de interesse especial. Sra. Rachel Dobkin, a esposa separada do Sr. Harry Dobkin. Ela havia sido vista pela última vez em 11 de abril de 1941. Foi sua irmã Polly quem originalmente relatou o desaparecimento de Rachel. Ela estava preocupada, pois sabia que sua irmã e o marido separado nunca se deram bem. A polícia interrogou o Sr. Harry Dobkin, marido de Rachel, mas sem o corpo. Não pôde investigar mais as preocupações da senhorita Polly Dubinsky. Eles a procuraram quando encontraram corpos não identificados, mas nenhum era sua irmã. Houve alguma especulação de que Rachel poderia ter sucumbido a uma bomba, talvez não conseguindo chegar a tempo a um abrigo, mas Polly sempre insistiu que Harry Dobkin era o responsável pelo misterioso desaparecimento de sua irmã. Ela procurou um escritório de advocacia em janeiro de 1942 e pediu que escrevessem à polícia solicitando novo contato com ele.
A polícia, porém, estava ocupada demais para investigar as alegações, mas desta vez era diferente. Um corpo não identificado correspondia à descrição da senhora Rachel Dobkin. O patologista acreditava que a pessoa achada na capela morreu na mesma época em que Polly Dubinsky relatou o sumiço da irmã. Ela tinha a mesma altura e tinha idade compatível com a do corpo encontrado na Capela Batista de Vauxhall. A senhorita Polly Dubinsky deu à polícia o nome do dentista de sua irmã, Dr. Barnett Coppin, que atendia em um consultório em Stoke Newington. Felizmente, ele mantinha registros meticulosos. Ele se lembrava de Rachel e, ao ver os prontuários odontológicos, teve quase certeza de que eram dela. Quando ele verificou, era uma combinação perfeita. A senhorita Dubinsky também contou à polícia que sua irmã sofria de um mioma não tratado. Os detetives investigaram Harry Dobkin. Descobriram que 3 dias após o sumiço da esposa, ele estava de plantão como vigia de incêndio na Vauxhall Road quando um pequeno fogo começou no porão da Igreja Batista. Isso era estranho, pois a igreja já havia sofrido com bombas e não houve ataques aéreos naquela noite, sem motivo para Harry Dobkin estar lá. Ele não avisou o fiscal de incêndio sobre o incêndio, que só foi registrado porque um homem na estrada viu o fogo e alertou um policial, permitindo que fosse documentado. Na noite seguinte, houve um ataque aéreo sério e intenso que resultou em muitos incêndios por toda a capital. O pequeno incêndio no porão da igreja na Vauxhall Road logo foi esquecido. Parecia que a polícia já tinha identificado a vítima, mas queria confirmar. A senhorita Mary Newman, que era responsável pelo departamento de fotografia do Hospital Guy's, usou a mesma técnica, desenvolvida pelo professor John Glaser, para identificar Isabella Ruxton e Mary Jane Robertson em 1935, e sobrepôs a fotografia do crânio a uma fotografia de Rachel Dobkin. A combinação foi perfeita. Parecia que Harry Dobkin realmente havia assassinado sua esposa e levado o corpo dela para a Capela Batista de Vauxhall, onde o cobriu com cal de construção e ateou fogo. Ele sabia que o corpo eventualmente seria encontrado, mas presumia que quando isso acontecesse, ela estaria irreconhecível e provavelmente seria apenas considerada apenas mais uma vítima dos bombardeios. No dia 26 de agosto de 1942, os detetives interrogaram o Sr. Harry Dobkin. Ele negou ter qualquer envolvimento com o desaparecimento ou a morte de Rachel. Ele disse aos detetives que duvidava que o corpo fosse dela. Ele já tinha sido interrogado pela polícia antes, mas na época não havia corpo nem prova física de que algo errado ocorrera com sua esposa, de quem estava separado. 2 dias depois, em 28 de agosto de 1942, o Sr. Harry Dobkin foi preso e acusado do assassinato da Sra. Rachel Dobkin. O julgamento de Harry Dobkin começou em 17 de novembro de 1942, no Old Bailey. A promotoria disse ao tribunal que o réu havia cometido esse ato terrível e usou os bombardeios e o caos que eles causaram em Londres para encobrir seu crime. Disseram que ele sabia das muitas tragédias causadas pelos ataques aéreos e que era difícil para a polícia investigar todas as vítimas nos escombros. Eles lembraram ao tribunal que o réu era um homem forte e agressivo e a vítima era uma senhora pequena e indefesa que só pedia a pensão alimentícia a que tinha direito. Eles insistiram que as provas mostravam que o Sr. Harry Dobkin havia assassinado sua esposa, esquartejado o corpo dela e tentado queimá-lo no porão da já bombardeada Capela Batista de Vauxhall. Eles disseram que a capela era ao lado do prédio onde o Sr. Dobkin trabalhava como brigadista de incêndio. O Dr. Simpson foi chamado como testemunha e explicou ao tribunal como conseguiu identificar a vítima e determinar quando e como ela havia morrido. A defesa contestou essa evidência e sustentou que o corpo encontrado na igreja não era o da Sra. Rachel Dobkin. No entanto, as evidências eram bastante conclusivas, e quando o julgamento terminou, o júri levou apenas 20 minutos para considerar o Sr. Harry Dobkin culpado de assassinato, e o juiz o condenou à morte. Ao ouvir o veredicto e a sentença, o Sr. Dobkin disse: "A acusação contra mim é muito mal inventada. Não gosto de dar depoimento contra a polícia, mas afirmo que essa acusação de assassinato, como já mencionei, é simplesmente inventada." A defesa recorreu da sentença, mas o recurso foi negado. Harry Dobkin acabou confessando o assassinato, alegando que precisava tirar a esposa do caminho porque ela o pressionava pelo pagamento da pensão. Harry Dobkin foi enforcado na prisão de Wandsworth, em Londres, no dia 26 de janeiro de 1943. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem.
Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou opinião que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.